que resolve a obesidade é a mudança de comportamento. Com certeza. Então, Se você não muda, não tem jeito. Exatamente. Então, acho que a visão deles é exatamente essa também. Então, quer de fato mudar o estilo de vida. A cirurgia é para isso. É para te dar um time de você conseguir mudar o seu estilo de vida. E se você não faz isso, você vai reganhar. Então, aí fica a reflexão. Será que esse paciente que fez a primeira cirurgia bariátrica dele reganhou peso em 5, 10 anos, ele realmente está preparado para fazer um novo procedimento porque ele reganhou? Será que ele não precisa ser trabalhado em outros aspectos? Talvez ter uma equipe multidisciplinar mais forte ali em cima dele para fazer ele perder o peso que ele reganhou com medicação do que eu submeter ele ao procedimento e talvez terceirizar ali um pouco a responsabilidade? Enfim, eu acho que realmente tem que ser um paciente que a gente tem que selecionar. Eu acho que lá, pelo menos na clínica, a minha visão de seleção é separada ali em 3 grupos. Eu acho que o grupo número 1, que é o que eu falo para todos os pacientes, venha para a clínica, vamos fazer exames para ver como está a sua cirurgia. Porque realmente você tem cirurgias que o padrão anatômico, né, que nós deixamos pós-operatório é muito bom. Tem cirurgias quando o padrão está alterado. Sim. Eu acho que quando o padrão está alterado, a indicação é cirúrgica. Sim. A segunda colocação, o segundo grupo, é aquele paciente que reganhou peso porque ele teve um evento adverso à vida dele. Que desencadeou um desequilíbrio. Por exemplo, algumas mulheres que engravidaram posterior à cirurgia bariátrica acabaram engordando novamente por causa dessa gravidez, ou tiveram algum evento na família traumático que levou ele a ganhar peso, mas agora ele já está mais estável. E o terceiro grupo, que é o grupo que continua engordando, não é que ele engordou, ele continua engordando, porque ele está com o hábito de comer doce, de beber refrigerante, de beber bebida alcoólica ou de petiscar. Quer dizer, ele está com um hábito ruim, quase como um vício pós-operatório. E esse é o cara que eu acho que tem que ser tratado e bem tratado antes de levar. Ele porque reoperar não vai tratar vício. Não vai tratar o vício. Não vai resolver o vício. Esse é o ponto fundamental. Então, todos os outros eu acho que tem colocações cirúrgicas, menos esse aqui. Eu não sei. Concordo plenamente. Como é que está a tua visão? Agora, voltando aqui, já que você falou das canetas, né, dos Mojaros e assim por diante, como é que está lá? Lá é Mojaro? Lá já tem mais? Porque nós já sabemos que, para quem não sabe, o Mojaro hoje veio e vão vir uma em cima da outra, né? Vão vir algumas canetas nos próximos, talvez ainda esse ano, talvez acho que o ano que vem, algumas canetas ainda mais potentes em relação à perda de peso do que o Mojaro. Então, assim, eu acho que os próximos anos vai ser uma avalanche desse tipo de... E algumas patentes caíram, né? Então... de medicação. E aí? Lá tá no Mojaro ou lá já tá mais à frente? Como é que tá? O que acontece? Eles enfrentam o mesmo problema que a gente, né? É caro. É caro. É caro. Então, na hora que você faz coloca na ponta do lápis o tanto que você tem que usar da caneta comparado à cirurgia bariátrica, o que eu pude perceber é que os pacientes acabam optando pela cirurgia bariátrica, pelo menos dentro do serviço do Dr. Michel Gagné. As canetas são caras, o tratamento fica caro para eles, não é tão barato assim. Então, se assemelha um pouquinho ao problema que a gente brasileiro. tem, embora a gente, as pessoas estejam usando ampla e difusamente as canetinhas aqui no Brasil. Inclusive, saiu recente também uma resolução obrigando a ter receita, justamente para não ter esse uso inadvertido, né? E eu vou falar para você, eu acho que foi a coisa mais correta, mas assim, demorou muito para isso. E não é para puxar porque o paciente tem que ir lá no médico fazer... não, é porque tem muita gente usando errado. O pessoal simplesmente ia na farmácia, comprava a caneta, usava de qualquer jeito, com qualquer dose, passava mal, tinha efeitos colaterais e, fundamentalmente, não trazia o resultado que era para trazer. Já cansei de pegar pacientes no consultório que vira para mim e fala assim, eu tomei Ozempic e não aconteceu nada. Não resolveu. Aí a primeira pergunta é, quem te deu? Veja bem. A minha vizinha falou que usou essa dose. Pegou, começou a usar. Lógico que não vai ter resultado. Não sabe usar, não sabe para que usa, não sabe como realmente... Em qual momento da vida usar. Eu acho que assim foi a decisão mais correta. Com Demorou certeza. para acontecer.
foi essa situação de trazer isso para uma normatização médica. Com certeza. E falando das canetinhas aí, vale lembrar outro estudo recente que saiu das canetinhas, né? Que assim, o que acontece? Quando você usa a caneta, perde peso, mas você não está, de fato, mudando o seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, a qualidade dos alimentos que você ingere, não faz atividade física, ou seja, não tem massa muscular, você não está mexendo no seu metabolismo, você vai perder massa magra e massa gorda. Sim, vai perder músculo. Vai perder músculo junto. E aí, o que acontece? E isso, o que o estudo trouxe recente foi exatamente esse dado, de que o paciente perdeu bastante peso, parou de usar a caneta, ele não mudou o hábito de vida, ele reganhou. Só que na hora que ele reganhou o quê? Tecido gorduroso, só que ele já tinha perdido massa magra, que ele não vai conseguir repor a massa magra porque ele não está fazendo atividade física. Então, na hora que eu pego esse paciente no reganho pós-canetinha, esse paciente tem menos massa magra, mesmo com o mesmo peso, do que o paciente comparado com ele mesmo antes de usar a caneta, porque ele perdeu massa magra no processo e quando ele reganhou só tecido gorduroso. Ou seja, terrível. Muito terrível. pior metabolicamente falando, né? A gente sabe que o tecido gorduroso é extremamente ativo metabolicamente, é muito pior, muito mais danoso para o paciente. Eu acho que as canetas, elas estão vindo com uma propaganda de que elas têm o mesmo poder que uma bariátrica. A primeira coisa que ninguém percebe tem o mesmo poder num paciente mais magro, porque eles estão olhando para percentual de peso perdido. Sim. E se você comparar pacientes que tenham sobrepeso, uma obesidade grau 1 é uma coisa, na obesidade grau 2 e 3 é outra coisa. Sim. Às vezes, inclusive, eu já vi alguns trabalhos mostrando ali numa obesidade grau 2, grau 3, grau 4, nós usamos as canetas e o paciente perdeu tanto quanto uma bariátrica, porque o primeiro mês é fácil, gente. O difícil é a manutenção dessa história. O difícil é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º mês. Depois disso. Então, assim, avaliar a perda de peso inicial é fácil demais. O primeiro mês é tranquilo. O difícil é você fazer esse acompanhamento. O difícil é você parar. Eu fiz uma conta. Você pega um paciente que tem 30 quilos para perder. Se ele começa a tomar um Ozempic, que hoje deu uma barateada, está na casa aqui no Brasil de uns 900 reais, ele vai precisar tomar esse Ozempic por algo entre 7 e 10 meses para perder os 30 quilos. Aí ele perdeu os 30. Aí ele deveria usar ainda mais tempo para manter a perda de peso dele. Exato. Mesmo numa dose mais baixa. Mais baixa. Então, isso é o que ninguém que faz a propaganda da canetinha fala. Ele tem que subir a dose, descer a dose, e mesmo descendo a dose, inclusive, todo mundo não sabe, as canetas foram feitas para você usar pro resto da vida. Então você pode sim usar, porque a obesidade é uma doença crônica, pro resto da vida, uma dose mais baixa. Só de manutenção. Pode. Você deveria usar até você ter a mudança de do fato, comportamento. Do hábito, né? É isso aí. E aí você pega aí e você fala assim, tá, beleza, então eu vou usar o Ozempic por um ano e meio. Então são R$900 por um ano. Nós já estamos falando de um tratamento que só com um único remédio, muitas vezes você tem que associar outras medicações, você está falando de um tratamento de quase R$12.000 por ano, só para perder, fora para manter. É muito caro. Não é barato. Eu não acho que a quebra das patentes no Brasil vai trazer esse preço para um preço popular, para um preço mais acessível num tempo curto. E as drogas que vão vindo, que são mais potentes, como o Mounjaro, são efetivamente mais caras do que o Ozempic e os derivados dele. Concordo plenamente. Continua sendo uma ferramenta, mas é uma ferramenta para pacientes selecionados, como você mesmo falou. Em alguns casos, a gente pode até associar a caneta, por exemplo, para pacientes obesos, obesidade grau 3, justamente para diminuir o risco operatório. Então, o paciente perde um pouco de peso para operar. Então, ela está aí como uma ferramenta. Nós podemos usá-las principalmente depois da bariátrica. Exatamente. Esse paciente que já está começando a voltar, de repente, a ganhar um pezinho, se associa uma canetinha dessa, funciona magistralmente bem, porque aí você está sobrepondo
o efeito da bariátrica com o efeito da medicação. Um negócio impressionantemente bom. Melhor do que pessoas comuns, inclusive.